Então, uma cliente minha pediu para eu fazer uma regata e aí eu decidi fazer a modelagem delas aqui para vocês. Tô começando aqui, já esquadrei, já coloquei aqui a altura da blusa, descendo aqui é a altura total, o comprimento total da blusa, certo? Já estou aqui com as medidas da cliente anotadas no papel. Olha, regata é uma coisa assim que não é fácil de fazer. Não é só cortar aqui o modelo tal e pronto. Não, tem os ajustes que a gente precisa fazer. Então vamos lá, sem enrolação, já colocando aqui a metade da medida das costas. Depois eu desço aqui com a metade da medida da cava, que será a altura da cava, a tão famigerada altura da cava. Aqui eu vou traçar uma linha e vou marcar 1/4 da medida do busto. Lembrando que essa não é a região do seio, tá? Aqui é o decote, 8 centímetros lá, 8 centímetros aqui. Tô descendo 8 centímetros porque eu vou alargar esse decote, porque a blusa é tamanho 50. Traço aqui o decote, sem aprofundar muito lá para dentro. Aí eu traço aqui a caída do ombro, que eu fiz de 4 centímetros. E já aproveito e marco o meio do ombro aqui. Eu vou desenhar frente e costas no mesmo desenho para facilitar a vida de vocês. Metade da medida da cava. Entro 1 centímetro aqui. Agora eu venho com a régua, com a curva francesa, posiciono e precisa pegar aqui os 3 pontinhos, tá? Para ficar bem certinho. Certo. Agora eu desço aqui e vou marcar 1/4 da medida da cintura mais 3. Embora essa blusa não tenha pence, eu acrescento esses 3 centímetros aqui dentro, porque a regata vai ficar bem folgadinha. A mesma coisa aqui embaixo, 1/4 da medida do quadril mais 2. Vou dar uma arredondada aqui, porque nós não temos corpo de robô. Eu vejo umas modelistas aí fazendo o molde reto, é muito estranho. Subo 2 centímetros aqui para fazer a lateral, né, para que não fique com bico. Eu vou explicando para vocês o motivo de cada ponto, tá? Então, se você está chegando agora, não tem desculpa. Agora você vai aprender a fazer o seu molde base. Tire suas medidas e vem comigo. Aqui eu vou subir 3 centímetros para traçar a parte das costas. Já expliquei no vídeo anterior porque nós devemos fazer essa subida do ombro das costas. Subo 1 centímetro aqui e já faço a ligação. Agora eu vou descer 2 centímetros aqui e já vou ligar o ponto para o decote das costas. Vai dar um defeitinho aqui, eu vou dar uma arredondada para acertar. Agora eu vou traçar a cava das costas. Notem que eu desço reto aqui, por isso a cava das costas fica um pouquinho maior, por isso que você quando você faz o molde da manga, você faz a parte das costas menos curvada, por conta da anatomia corporal. Bom, está praticamente pronto o nosso molde base, com o qual você pode fazer qualquer blusa. Esse é o molde base e aí nós o utilizamos para fazer a interpretação de outros modelos.
Então agora aqui eu vou começar a fazer a interpretação da regata. Eu vou entrar aqui 2 centímetros, não vou entrar 3 porque ainda tem a costura. Então vai ficar um pouquinho mais cavado, né? Tô considerando a costura ali. Desci 12 centímetros aqui e já aproveito e faço o ajuste aqui na parte das costas. Vou fazer um acerto aqui, entrando um pouquinho mais no decote da frente. E vou acertar o decote das costas, ligando o ponto lá onde eu entrei os 2 centímetros. Também vou fazer um pequeno acerto aqui. Pronto, tá dando para ver ali, né, que já ficou diferente o decote e tal. Entro aqui 3 centímetros. Já subo, já marco 3 centímetros nas costas também. E já vou ligar os pontos. Fazer uma ligação aqui para ficar conforme, para ficar bem bonitinho, ó. O molde já tá com a carinha assim, o jeitinho do corpo da cliente. É isso que vocês precisam observar também quando vocês estão fazendo um molde personalizado. Que ela tem a parte superior do corpo um pouquinho maior. Tá vendo? Já vai ficando a carinha da cliente. Agora vou traçar a cava das costas, deixando reto ali. É, meu cabelo tá... Toda vez aparece na câmera aí, tá embaraçado. Agora vou cortar. Pronto. Agora, olha, eu copiei a parte que eu cortei, carretilhei para que eu tivesse... para ficar com a parte da frente. É para isso que serve a carretilha, gente. Usem a carretilha. Facilita muito a vida. Aí eu vou fazer o ajuste aqui na cava, porque toda regata precisa ter esse ajuste na cava, porque senão dá aquele defeito, aquele papo, aquela coisa feia, né? E incomoda isso. Então aqui, ó, na parte da frente, eu vou fazer um ajuste aqui com uma pence oculta. Só que eu vou abrir uma pence no decote, porque eu quero um pequeno volume ali, para ficar um modelinho mais bonitinho, né? Traço aqui a linha do busto, para eu ter um parâmetro. Então eu vou mais ou menos ali na metade da cava, traço, agora eu vou cortar para eu poder fechar os 3 centímetros na cava e abrir a pence no decote. Então isso se chama transferência de pence. Bem rentezinho aqui, cortei. Agora eu vou medir os 3 centímetros aqui. Enroscou aqui o papel? Bom, tá vendo lá que já abriu lá no decote. Vou fazer um pequeno acerto aqui para retraçar a cava, porque a gente fecha a pence e dá um defeitinho, né? Depois a gente vai fechar aqui e vai fazer um volume ali no decote. Eu vou deixar franzido mesmo, não vou fazer pregas. Vou fazer um franzidinho que eu acho que fica mais bonitinho. E a cliente gosta também. Já coloquei um papelzinho ali embaixo para retraçar. Então, aqui, olha, como essa base não tinha pence, eu não precisei fazer nada aqui na lateral, porque eu queria abrir a pence no decote.
Então ali eu ignoro. Eu posso fazer a transferência de pence para onde eu quiser, nessa região. Por isso eu fiz aqui a pence oculta e joguei o volume para o decote. Agora eu vou fazer a prova aqui no corpinho. Olha, se você não tem, depois você providencia um corpinho, que é importantíssimo para você ter um parâmetro de como está ficando o seu molde. No meu caso aqui, eu vi que ficou quase perfeito. Só vou precisar subir aqui, porque senão vai ficar aparecendo partes, né, do corpo da cliente que ela não vai gostar. Então eu vou subir um pouquinho aqui na lateral, um pouquinho mesmo, acho que 1,5 centímetro mais ou menos, só para dar uma escondida ali um pouquinho. Pronto, já fiz o aumento ali, olha, coloquei em papelzinho, aí tá vendo? Já escondeu um pouquinho mais. Depois, na hora de cortar, a gente corta com 1,5 centímetro de margem de costura e fica tudo certo. E faz o acabamento depois que a cliente experimentar, é lógico. Então, tá vendo aqui? Já conferi e ficou certinho o molde. Tá pronto o molde da nossa regata. A cliente trouxe esse tecido, trouxe pouco tecido, né? Mas eu vou me virar aqui para que fique no comprimento desejado. Então, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa ideia e até o próximo vídeo. Tchau!